Seja bem-vindo à AFIA Geopapers. Aqui a gente ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe aqui da Geopapers. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, nossa colega, nossa professora aqui da AFIA também, doutora Estela Catunda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado, falando de temas que a gente gosta tanto, né? Com certeza. E esse tema é um tema que é queridíssimo, né? Sim. Que é terapia hormonal no climatério. Acho que a gente tem realmente aí o dever, né, de oferecer qualidade de vida para as nossas pacientes, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas cada vez estão querendo viver mais e melhor, né? Então, é nosso dever a gente oferecer essa qualidade, né? Com certeza. E é um tema que está super em alta na mídia. A gente estava aqui falando nos bastidores o tanto que influenciadoras, atrizes, né, estão falando, mulheres famosas estão falando sobre isso. E é importante que essa informação chegue a todos da importância e do impacto. Aconteceu o mês passado, agora em outubro, mês retrasado, né? A gente já está em dezembro. Aconteceu em outubro agora o Congresso Mundial de Climatério, que foi na Austrália, e eles trouxeram também, reforçaram essa importância. Tem um vídeo bem legal, onde eles falam do impacto que é a terapia hormonal na vida das mulheres. Então, é sem dúvida um tema muito importante. Então, vamos bem direto ao ponto, né? Vamos. Em relação aos benefícios, o que a gente pode listar como benefícios da terapia hormonal no climatério? Tem muitos benefícios. Eu vou começar listando aqui pelos mais conhecidos, né? Então, assim, primeiro benefício é o tratamento do fogacho. O fogacho são aqueles calorões que muitas vezes a paciente só identifica essa fase através do fogacho. Então, é o padrão ouro. Terapia hormonal realmente melhora, diminui o número de episódios, diminui a intensidade. O fogacho, ele traz muito desconforto, atrapalha o sono. Socialmente também a paciente fica incomodada. Então, tratamento de fogacho é o primeiro. Tratamento e prevenção de osteoporose. A gente sabe que a osteoporose é uma condição muito grave, uma fratura. Ela pode trazer tanto gastos para o Estado, porque uma fratura de fêmur, por exemplo, ela é custosa, mas também é custosa para a paciente. Essa paciente, ela pode ficar acamada, ela vai diminuir a mobilidade, ela pode ir até a óbito. Então, a gente tem aí uma condição que trata e previne. É um tratamento também da síndrome urogenital, ou urogenitária, como queriam falar, da pós-menopausa, que antigamente a gente falava atrofia, hoje é síndrome urogenital, que é aquela secura, dispareunia, incontinência urinária leve, infecção do trato urinário de repetição. Então a gente sabe que a terapia hormonal trata tudo isso. Mas além dessas 3 recomendações aí, indicações formais que as sociedades batem, eu ainda posso falar de muito mais coisa. Então, proteção cardiovascular, a gente sabe que a mulher, ela morre bem menos do coração até o climatério. Quando ela entra no climatério, essa queda do estradiol faz com que a gente comece a morrer mais do coração do que os homens. Então, é bem evidente o papel cardioprotetor do estradiol. Então, a gente precisa falar sobre isso. Mulheres que fazem terapia hormonal têm menor risco cardiovascular e vivem mais. A gente sabe que, apesar de a gente não recomendar terapia hormonal com essa intenção, mulheres que fazem terapia hormonal têm menor risco de demência, principalmente a demência de Alzheimer. Então, ninguém vai usar aqui estradiol para tratar a demência, mas a gente sabe que as mulheres que fazem essa terapia possuem um risco menor de desenvolver. Protege de câncer de intestino. Então, ninguém nunca imaginou que terapia hormonal protegesse de câncer, né? A gente já pensa que causa câncer, mas não. Mulheres que fazem terapia hormonal também têm menos, né, risco de ter um câncer de intestino. A terapia hormonal, ela também tem um efeito importante no humor. Então, apesar de não tratar diretamente a depressão, a gente sabe que tem um efeito positivo. Dentre outras tantas vantagens a nível de cartilagem, de colágeno, né? Então, nossa, libido. Então, eu poderia falar aqui um mundo, e a gente sabe que mulheres que fazem reposição hormonal de maneira adequada, quando bem indicada e feita com responsabilidade, elas têm sim muitos benefícios. Perfeito, perfeito. Eu acho que é super importante, né, a gente frisar isso, que não é só a questão dos sintomas, né, porque às vezes as pessoas pensam, é só para aliviar os sintomas.
Claro que o mais óbvio realmente é aliviar os sintomas, mas traz muito benefício para a saúde dessa paciente a longo prazo, né? Eu costumo dizer que assim, mesmo que a paciente não seja sintomática, ela vai ter benefício em fazer a terapia hormonal se ela puder. Então isso realmente, é claro que às vezes o sintoma é o que fica mais claro ali, mais evidente, mas a mesma paciente que tem pouco sintoma, ou as felizadas, né, que tem poucos sintomas, elas vão ter benefício sim. Perfeito. Stella, em relação aos riscos, né? O que a gente pode pontuar em relação aos riscos da terapia hormonal? Maravilha. O principal risco, eu acho que o que as pacientes e os alunos ficam mais ansiosos é com o câncer, né? No caso, o câncer de mama. Então, a gente tem que trazer aqui uma informação muito importante. A terapia hormonal, ela aumenta pouco o risco de câncer de mama. Mas, Stella, pouco quanto, né? Mais ou menos um caso a cada 1000. Isso é pouco, visto que o câncer de mama é um câncer muito frequente na população. Quando a gente fala aqui do esporádico, 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama, independente de terapia hormonal. E outro dado é importante da gente discutir aqui também, que existem outros fatores de risco que são mais relevantes para o aumento do risco de câncer de mama do que a própria terapia hormonal, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, impacta muito mais no risco de câncer de mama do que a própria terapia hormonal em si. Então, talvez essa questão da mama seja a que a gente tem ali um cuidado, a gente precisa conversar com a paciente, fazer ela entender que história familiar não é contraindicação, né? Vai ser história pessoal. Então, foi até questão da prova do Tego, eles colocaram lá, a paciente tinha a avó que tinha câncer de mama, enfim, para tentar pegar os alunos como história familiar sendo importante, mas é a história pessoal que a gente vai levar em consideração. E tudo na medicina é o risco-benefício. Eu acabei de falar o tanto de benefício. Então, a gente vai pesar o risco que essa mulher tem de ter algum evento adverso com o benefício da terapêutica. O nosso segundo medo é a trombose. Mas lembrando que os alunos confundem muito isso. Os alunos acham que o risco da terapia hormonal de trombose é o mesmo do anticoncepcional. Não é. Apesar da gente estar falando aqui de uma terapia de estrogênio e de progesteronas, progestinas, são medicações diferentes. Anticoncepcional, a gente tem a maioria com etinil estradiol, é uma outra molécula, alguns com estradiol também, mas a gente tem uma dose diferente, uma composição diferente. Na terapia hormonal, todas as composições têm o estradiol, a gente vai falar sobre isso, mas também já, numa dose mais baixa. Então, a gente tem que entender que o risco de trombose ele é bem menor. Na terapia hormonal, a gente tem a possibilidade de uma via transdérmica, que a gente acha que talvez seja neutra para essa questão aí de trombose. Então, os cuidados e, claro, as outras contraindicações que, porventura, podem acontecer. Na verdade, essas contraindicações elas têm diminuído com o passar dos anos, né? O último consenso da SOBRAC, da sociedade, tirou algumas contraindicações, então isso é bacana, a gente está vendo cada vez mais essa flexibilização. A história de trombose anterior, isso também dá muita confusão, a depender do tipo de trombose, será que eu posso fazer? O lúpus saiu aí, né, antes era uma contraindicação, agora o lúpus a gente sabe que pode ser feito com alguns cuidados, então está sendo cada vez mais bem aceito e bem entendido pelas sociedades que a terapia hormonal feita de maneira responsável, ela traz muito benefício. Perfeito, ótimo. E quando a gente fala sobre os esquemas, né, de terapia hormonal por via oral e por via não oral, quais são os esquemas, né, de terapia hormonal que a gente tem tanto pela via oral quanto pela via não oral disponíveis aqui no Brasil? Legal você falar de via oral, porque eu sou uma defensora da via oral, viu, Jade? Porque eu acho assim, se fala muito da transdérmica, ela tem um papel importante, mas a via oral é a mais acessível quando a gente fala de população do SUS. Por quê? Ela é a mais barata, né? Eu fiz pós-graduação em ginecologia endócrina, a gente tem um ambulatório do SUS aqui em São Paulo, que a gente passava muito via oral porque era o que tinha, então para paciente que podia usar via oral, e é uma medicação segura também. Então, o que é que a gente tem disponível, tanto via oral ou transdérmica? A gente tem as composições do tratamento isolado, só com estradiol, e eu sempre falo que o estradiol, ele é o protagonista, porque, olha, eu recebo cada coisa no consultório. Não se trata climatério sem estradiol. Você pode colocar toda a perfumaria que for, mas se não tiver estradiol, você não está tratando síndrome climatérica. Então, o estradiol é o protagonista. É a origem do sintoma. É a origem do sintoma, né? Então, não tem como dizer que é outro, né?
que é a falta de outro hormônio. E a progesterona, a gente tem muita discussão. Olha, eu até minha tese de doutorado, que eu tô querendo começar a escrever, vai ser sobre progesterona no climatério, porque assim, se fala muito, né, até o momento a sociedade só recomendam, só aceitam, só reconhecem a progestina ou a progesterona para proteção endometrial. Então é para mulheres que têm útero ou que não têm útero, mas que têm endometriose, e aí por uma possível presença de algum foco ali, a gente tem que fazer essa proteção endometrial. Se fala muito da ação da progesterona aí no sono, tem alguns estudos que falam que melhora, mas a gente não tem nenhuma recomendação formal. Pode ser que amanhã mude, né? Eu tô falando aqui e amanhã mude. Mas a gente ainda não tem evidência de recomendar formalmente a progesterona, exceto para proteção endometrial. A gente tem esses dois esquemas, e a gente pode fazer contínuo, sequencial, e aí vai depender também de cada realidade de cada mulher. O que é que a gente tem na farmácia, né? Vamos lá. Das composições orais, até que, ok, a gente tem um abastecimento interessante. Agora, a mulher no climatério, a mulher não tem um dia de paz, nem quando ela vai comprar a terapia hormonal dela. O abastecimento eu não sei se você passa, né, por isso, mas o abastecimento das medicações transdérmicas, o adesivo e o gel, é muito errático. Então, no meu consultório, eu tenho que fazer plano B para paciente. Ó, você vai estar aqui, não vou falar o nome da medicação, tá aqui o adesivo. Se faltar, aí você vai usar aqui esse gel com isso daqui. Então, eu tenho que fazer plano B, porque tem paciente que fica apavorada, doutora, eu não tô achando. É uma caixa de surpresa. É uma Depende caixa. da época, né? Exato, e mesmo que ela vá em farmácia grande, né? Ai, não, a farmácia grande e tal, não tem. Então, a gente passa por esse pequeno problema, que a via oral, de fato, a questão de abastecimento não é uma questão, assim, tão importante. Perfeito, ótimo. Muito bom, acho que foi excelente, assim, a gente conseguiu, na verdade, trazer, né, aí as principais questões relacionadas aos benefícios, né, e aos riscos da terapia hormonal, e também falar um pouquinho sobre as vias, né, que a gente tem de administração, né, e esse cuidado que às vezes a gente esbarra na prática, né, de o paciente ir lá no balcão da farmácia e não ter, né, e sabe que às vezes uma das coisas que me deixa mais indignado é que às vezes os pacientes chegam lá e aí não tem, e claro, às vezes, claro, óbvio que existem farmácias e farmácias, né, mas vai ter aquela farmácia que vai dizer, não, mas isso aqui não existe, né, parece que é a gente que prescreveu. Parece que é a gente que inventou a medicação, ou o que é pior, já vi paciente minha que o farmacêutico ofereceu um anticoncepcional para ela, ó, não tem, mas esse aqui é parecido, e gente, não é a mesma coisa, então, enfim, então é complicado. Quando a gente pensa em questão de abastecimento, né? Até saiu uma lei ano passado que o SUS, teoricamente, né, tem um projeto de que também seja uma medicação que o SUS forneça. Eu espero ansiosamente que esse dia chegue, porque uma coisa tá lá na lei, no Diário Oficial, outra coisa é a coisa de fato acontecer. Na vida ali, na prática, vida, né? Na prática, exato. Perfeito, ótimo, excelente. Stella, muito obrigado, então. Pessoal, muito obrigado aí, então, pela participação aí de todos vocês. Vou convidar para quem quiser falar um pouquinho mais agora sobre as alternativas não hormonais, né? Como é que a gente prescreve para paciente que tem contraindicação. Vamos discorrer um pouquinho mais também sobre as medicações, sobre os fitoestrogênios, né? E também sobre as medicações ditas como bioidênticos, que aí é uma parte mais específica mesmo, né, na nossa área, e aí, então, para quem tiver interesse, eu convido para entrar na nossa área restrita aí para conversar sobre isso. Muitíssimo obrigado aí pela participação de todos.